Bom, então nós estamos dando sequência, né, ao capítulo 7, as epístolas, da segunda parte do livro Paulo Estevão. E na semana anterior a gente viu Paulo, né, que voltou a Jerusalém para entregar o que ele tinha recolhido, né, de arrecadação para a igreja de Jerusalém, conversou com Pedro. Pedro falou muito bem da repercussão das cartas já, né, que falou que não só aos povos endereçados, né, as cartas que estavam sendo beneficiados. Vários grupos estavam copiando as cartas, né, as outras cartas, porque aquilo era realmente estava sendo tido como uma comunicação divina através de Paulo. E a gente viu no final do capítulo que Paulo estava voltando a Éfeso, a cidade onde Maria, né, e João moram, e lá estava com dificuldade novamente. Ele aceita o desafio e ele começa a fazer as curas, e sendo que o último episódio que foi citado ali foi que numa dessas curas ele foi envolto de uma luz muito forte, né? Então as pessoas que presenciaram viram uma luz ao redor de Paulo, vozes se manifestavam, né? Então, através de mediunidade, como aconteceu em Jerusalém e Antioquia. E depois desse episódio, Paulo foi muito respeitado, chamou a atenção de muita gente. Então, teve repercussão em toda a cidade de Éfeso aquilo que aconteceu. E a gente vai dar sequência a partir desse momento. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da consideração de um dia para outro. Então, muitos que estavam em dúvida ou estavam questionando, depois daquilo, colocaram ele lá em cima, lá no alto, né, num pedestal. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos de Macedônia. Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Então, ali em Éfeso, ele acabou se estabelecendo por um pouquinho mais de tempo, porque as coisas estavam indo bem, né? Estavam rendendo com relação a tudo que ele se propunha a fazer, né? Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Então ali realmente teve uma conversão muito grande, de muitos entenderam e realmente passaram a ser verdadeiros cristãos. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava há mais de 2 anos. Então olhem isso, já faziam 2 anos que Paulo estava então ali em Éfeso, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade votava um culto especial à deusa Diana. Então era comum, né, aos outros deuses na época, que justamente isso que eles estavam, de certa forma, esclarecendo e falando do Deus único e do Cristo sendo o mensageiro e tudo mais. Então, depois de 2 anos de muita assim resultado positivo, aí aconteceu que chegou um dia, esse dia do culto especial à deusa Diana, que era comum na cidade. Pequeninas estátuas e imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo.
Então aquilo foi, com o tempo, passando a não ter a mesma importância para aquele povo que deixou de adorar a algumas figuras, alguns ídolos, né? E passaram a entender o que era a verdadeira divindade. Então, naturalmente, aconteceu uma mudança da filosofia do povo ali de Éfeso. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Então aí a hora que começou a ferir o bolso, né, de quem lucrava com isso, né, esse culto à deusa Diana. Então esse Demétrio acabou por ficar incomodado e começou a protestar com aquilo que estava acontecendo. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Então eles alegavam que Paulo estava tirando emprego, tirando recurso. Além de, oi Ádila, eu acabei nem falando oi, mas só porque eu estava seguindo no raciocínio aqui. Mas boa noite, seja bem-vinda. Então, Ádila, estava acontecendo que em Éfeso estava indo tudo bem com relação, né, ao trabalho de Paulo. Ele já tinha ficado ali, inclusive, 2 anos. Mas ele acabou mudando um pouquinho a preferência de estabelecimento, né, de relação com algumas crendices. E aí algumas pessoas que lucravam, né, com o culto, por exemplo, a essa deusa Diana, começaram a alegar que Paulo estava prejudicando a eles, né, inclusive tirando emprego, porque tinham alguns que trabalhavam, que o sustento da vida era baseado na venda dessa tudo isso que envolvia essa deusa. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Então, olha como funciona, né? Aquele que está sendo prejudicado e, na verdade, não entendeu, né, qual é a proposta de Paulo, não, ele acaba usando de artifícios, inclusive, que não são os mais nobres, os mais dignos. Começaram a movimentar, falar mal do Paulo, falar que ele, inclusive, estava tramando alguma coisa. Começaram a colocar realmente ideias na cabeça de pessoas que ainda não estavam com a ideia bem formada, fazer a cabeça deles contra Paulo. E pagaram, né, algumas pessoas para poder fazer o que eles estavam planejando contra Paulo. Olha até, né, os boatos que eles começaram a divulgar. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. Olha até que ponto chegaram as mentiras, né? Mas só para despertar a revolta por quem não era cristão. Ainda quem era adepto, né, a Diana. E outra coisa, né, que eles alegavam. Era um culto, era da cultura, sabe-se lá de quanto tempo ali da cidade, né? Então, dos antepassados deles. Então, achavam que estavam ferindo a tradição e tudo que os antepassados faziam. E acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Então, aqueles que não estavam entendendo bem foram enganados por todo esse planejamento do Demétrio. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou. A multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse.
com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Então eles, na verdade, acabaram achando que Paulo estava lá, né? Se prepararam, se armaram e foram com toda a força, mas lá dentro não estava Paulo. Estava só Gaio e Aristarco preparando por as pregações. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Então, Áquila e Prisca já tinham voltado, né, de Corinto, estavam ali e tinham uma tenda. E sabendo que então eram os companheiros, né, os amigos de Paulo, foram procurar Paulo ali na tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos. Então imagina o que foi esse dia também, né? Com um arrastão ali de querendo o povo fazer mais uma vez justiça com as próprias mãos e infelizmente apoiados numa mentira que esse Demétrio criou e foi colocando na cabeça desses que potencialmente seriam aliados a ele, né? E destruíram então a tenda de Áquila e Prisca. Teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso, sob os apupos da turba exacerbada. Então prenderam, né, já 4 ali procurando por Paulo. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado o seu caráter festivo. Então imagina, aquilo virou realmente um arrastão, e cada vez que mais pessoas tomavam conhecimento do que estava acontecendo, já era uma época em que muitos saíam à rua para poder fazer, né, essa festa que era o culto à deusa Diana. E foi cada vez mais incorporando pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, mas entravam na onda da multidão. Debalde acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando Demétrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Quer dizer, a hora que Demétrio via que precisava, ele ia lá e cutucava de novo, subia num púlpito, falando mais coisas contra Paulo para deixar o povo mais raivoso, mais descontrolado e envenenando os ânimos, né, de tudo isso. Eu fico imaginando, né? Hoje a gente, é claro que muito tempo se passou, muitos estavam enganados e o próprio Paulo está vivendo a incompreensão dele com relação ao Cristo do começo. Imaginem todos esses que se movimentaram contra, o quanto que não se arrependeram depois, né? Por ter, no momento mais importante da humanidade, onde o Cristo desceu para dar a mensagem, né, que ele deu, e aqueles que não entenderam e agiam contra. Então, quantos e quantos, né, fariseus, esse próprio Demétrio, o Judas é a história, uma das maiores histórias, né, da incompreensão que teve com relação ao que o Cristo iria fazer, ou o que é a postura do Cristo. Então eu fico às vezes pensando nisso também, né? Poxa vida, o arrependimento depois desses que trabalharam contra o evangelho deve ter sido muito grande. E Demétrio, esse ser na cidade de Éfeso, por interesses pessoais, né, porque ele queria lucrar com essa data, foi um desses grandes ali que fez tudo isso na cidade toda. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados, para libertá-los. Mas os irmãos impediram-lhe a saída. Então, a hora que Paulo tomou conhecimento do que estava acontecendo ali, o primeiro impulso dele foi sair para poder ajudar os amigos que estavam presos. Mas os companheiros impediram. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida.
Ao longe ouvia-se a gritaria estentórica. Grande é a Diana de Éfeso! Grande é a Diana de Éfeso! Imagina a multidão gritando isso lá fora. O volume, né? A quantidade de pessoas descontroladas. Realmente ele poderia sair, se ele tivesse saído ali, ele poderia ter sido inclusive morto naquele momento. E nesses momentos em que a gente acaba entendendo o quanto que a espiritualidade, o quanto que o próprio Cristo permite que certas coisas tenham acontecido a Paulo, e em momentos que seriam mais graves, que na verdade privou ele para que ele não interrompesse o trabalho dele. Então, nesse dia em Éfeso, como falou, né? Esse dia ficou marcado na vida do Paulo. Ele ouvindo aquela gritaria lá fora, não podendo fazer nada, sabendo que os amigos tinham sido presos, se sentindo culpado porque estavam atrás dele. E ele não podendo fazer nada, porque se ele saísse, muito provavelmente ele seria linchado até a morte. Mas o apóstolo, constrangido à força pelos companheiros, houve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Então demorou a conseguir acalmar os ânimos e deixar isso nas mãos da justiça. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. Quer dizer, a multidão só acalmou quando viu que eles foram realmente presos. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isso me contrista! Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim não julgo razoável que sofram por minha causa. O Paulo estava inconsolável, né? E falando, né, que ele deveria sofrer pelos dois e não os dois sofrer por causa dele. E ele falando isso a João, né? Olha a resposta de João, porque mesmo Paulo, com tudo que ele tem demonstrado para a gente de crescimento moral, em sabedoria intelectual, em tudo, a postura de Paulo em inúmeros episódios mostram para a gente o quanto Paulo realmente já é um ser iluminado, né, e adiantado espiritualmente. E nesse momento, quando ele fala isso, olha de onde vem o recurso para fazer Paulo entender um pouco diferente. Uma simples frase de João. Porque ele falou: não é justo eles sofrerem por minha causa. E João responde: a causa é do Cristo. Ele já estava, na verdade, de certa forma, achando que ele era, deixando que sutilmente, né, a vaidade, o orgulho assumisse a responsabilidade de tudo aquilo. Mas aí João lembra ele: a causa é do Cristo, respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: sim, o Mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Olha essa informação que a gente tem aqui já. Porque o livro ele vai transcorrendo, né, com a gente sabe da dificuldade que naquele tempo o deslocamento que Paulo fez em todas essas viagens. Mas agora a gente tem já uma informação
Desde que Paulo começou o trabalho, né, de pregação, já mais de 20 anos se passou. Tá? O exemplo que ele acabou de falar, né? Os 2 últimos anos ele estava ali em Éfeso, nessa última fase da vida dele. E agora ele está considerando isso. As lutas que ele está vivenciando ainda, mais uma vez, há mais de 20 anos estão incessantes presentes na história dele. Agora preciso retirar-me da Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. E isso é uma verdade, né? Se não fosse realmente um trabalho tão divino, tão apoiado pelo Cristo, por Deus e pela espiritualidade maior, com certeza eles já teriam sucumbido há muito tempo atrás. Isso só foi adiante porque eles estão do lado da força maior. Se algo fosse acontecer, seria com a permissão divina. Mas Paulo está considerando isso. Eu acho que de todo esse tempo, com tudo que nós fizemos, ainda assim vem incessantemente. Agora ele fala: é necessário que eu me retire daqui. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse solícito. Ainda és necessário aqui. Porque vocês se lembram, João estava passando dificuldades também quando Paulo chega, reverte a situação, mas agora, de novo, recai o problema sobre ele. E João falando, se você for embora, imagina como que eles não se sentem, talvez, tão seguros, né, sem a presença de Paulo. E aí Paulo responde, impossível. Respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Então Paulo está percebendo que a sua presença prejudica, né, a vida dos que estão trabalhando um pouquinho mais apagadamente, né? Não com tanta intensidade, talvez, com tanto incômodo, gerando tanto incômodo, né? Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Porque era uma das intenções de Paulo, vocês lembram? Quando ele teve a primeira vez, ele teve que sair também, e aí ele voltou pensando que ele iria conversar largamente com Maria para poder tirar o máximo da história de Jesus e fazer um evangelho com as recordações de Maria. Então, e João pergunta isso para ele, mas você não pretende fazer isso? Perguntou Melifluante, o filho de Zebedeu. É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde. Talvez estejas enganado. Nasci para a luta, uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até ao fim dos meus dias. Então, João, acreditando que se Paulo conseguisse ficar, as coisas iriam melhorar. Mas o que Paulo está enxergando é a conclusão dele depois desses 20 anos. Essa já é a terceira viagem, né, de Paulo. Então ele já voltou da segunda viagem para Jerusalém, partiu de novo, né? Foi para Antioquia, foi para Tarso mesmo, agora em Éfeso. E ele percebendo, né, que a vida dele seria sempre assim até o fim. E ele vai dizer o porquê que ele está chegando nessa conclusão, né? Dizendo e explicando para João que ele está enganado, que agora ele está convicto de que ele tem que sair dali. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até ao fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente
embora com o sincero desejo de servir a Deus. A gente já entendeu isso, né? Paulo nunca foi mau. Ele só acreditava piamente que servir a Deus era fazer aquilo, era combater o Cristo que para ele era alguém contra as leis do Deus, né, das leis de Moisés. E por ele ter errado tanto tempo, ele reconhece que ele deveria, de alguma maneira, pagar e ainda não tinha pago. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Então, essas considerações de Paulo até tem um pouco a ver com o que eu estava comentando, né, com relação a todos os outros que ainda não entenderam. Porque Paulo errou, enxergou e está procurando fazer o caminho para se redimir, para consertar, para pagar o que ele fez de errado. Então ele está agora nos mostrando o resumo da sua vida e fazendo João entender que ele realmente, muitos séculos de serviço não daria para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. Então ele enxergou que não ia ser no fim dessa vida, ou dentro, durante, perante essa existência ali, que ele iria estar tranquilo, que ele iria estar bem, enquanto não pagasse item por item do que ele fez contra o cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Imagina isso, é uma vida realmente, imagine isso. É 20 anos, sendo o tempo todo perseguido, apedrejado, condenado e firme. E ainda falando, e ainda é pouco. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior. Então, mostrando para a gente o que é o auge, né, de sermos verdadeiros cristãos. É independente do tumulto externo, né, do mundo, da multidão, a paz interior está dominando aquele ser, né? Então, mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Então João estava admirando a sabedoria, a sinceridade, a humildade de Paulo, né? Em conseguir enxergar tudo isso e falou assim: és feliz porque você conseguiu entender o que Jesus tem para você e aceita. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Então aí agora é João tentando, né, dar um ânimo para Paulo. Fala assim, então eu enxergo que você, assim, é uma vida difícil e talvez não acabe ainda,
Mas não se desanime por isso, porque realmente, se você está seguindo o mestre, que é quem não tem erro nenhum, como você está dizendo que teve, partiu desse mundo com os tormentos da crucificação. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Isso já foi dito várias vezes aqui, né, nesse livro. O próprio Gamaliel para ele falou, quando ele começou a se queixar, né, das perseguições, falou assim: quem somos nós, pecadores, a exigir algo assim mais tranquilo do que a vida do próprio Cristo? O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado: devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado noutra coisa. Nesse ritmo cordial conversaram muito tempo, até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado: o que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Então, olha isso. Agora, Paulo, então, de toda essa conversa, de todo esse momento, né, da vida dele, o que ele chega à conclusão? Porque ele está lutando contra o fanatismo, né, do farisaísmo, dos hebreus que eram muito presentes na região e estenderam também, né, tudo aquilo que eles tinham, não só em Jerusalém, mas em toda a região e inclusive agora ali onde eles estão, que é a Turquia, né? Éfeso é uma parte da Turquia. E outros ainda locais mais distantes, aonde fazem parte tudo do Oriente. Então Paulo agora está concluindo o que está sob a influência, né, do farisaísmo, principalmente. Ali encerra a fase da vida dele lutando desse lado. Então ele decide que agora é hora de ele ir para o Ocidente, para a parte europeia mesmo, né? Própria a Itália, Roma, França, Espanha. Um dos grandes sonhos de Paulo era chegar à capital do Império Romano. Então Roma sempre foi um dos objetivos, algo que estava lá dentro, da mesma maneira que Atenas, né? Ele tinha a ideia que seria um momento histórico, né, de todo o esforço dele, que foi uma decepção, mas Roma é outro desses locais. Então agora ele chega à conclusão que o Oriente acabou a fase de Oriente. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o evangelho do reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Jesus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia. Jônia, né, era uma região ali, né, no oeste da Turquia, onde Éfeso era uma das cidades. Eram várias cidades, né, que compunham essa região de Jônia,
E Éfeso era uma delas. Então ele falou assim: agora eu pretendo deixar Jônia, dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Então ele, fisicamente, estava muito debilitado mesmo, né? Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade. Troade também ali no limite da Turquia, onde já está quase passando ali para a Grécia, é onde ele encontrou Lucas pela primeira vez. Onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipes, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. Então ele estava saindo da Jônia, né, e indo em direção ao objetivo dele, o Ocidente. A própria passaria pela Grécia e chegaria na Itália. Passando então, procurou Filipos, né, onde ele teria amigos, né, um abrigo. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Então, algumas presenças, né, na vida de Paulo ajudavam ele, né? Apesar dele ter internamente, interiormente, uma força inimaginável, o auxílio, né, dos amigos, dos companheiros na mesma luta, muitas vezes também ajudaram muito ele. E nesse momento ali, Lucas estava, por acaso, vai encontrar com Paulo e ajuda a reanimar ele de alguma maneira. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se. Ele, como médico, né, ficou preocupado com Paulo, da maneira que ele encontra Paulo. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardaram, o aguardava. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: Quando partirás? Pretendo aqui ficar 2 semanas. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos. Paulo já estava tendo alguns pressentimentos, né, de que em alguns lugares ele não voltaria mais. Então imaginem o seguinte, né, se 20 anos se passaram de pregação, Paulo tinha, né, por próximo dos 30 anos ali, né, quando ele... Então ele está próximo dos 50. E as lutas estão cada vez mais exacerbadas, e ele indo para o Ocidente, ele não sabe até onde ele vai. Então, não sabe, mas ele está pronto. E então, mas imaginando que talvez ali naquele local ele não voltasse mais. Aí Lucas fica surpreso, mas por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes. Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente, esclareceu com um sorriso. Quer dizer, porque Lucas talvez tenha imaginado, Paulo está falando, achando que vai morrer logo. Mas Paulo não, falando assim, não é isso que eu quis dizer. É que a jornada para esse lado, eu não sei onde termina. Muito bem, respondeu Lucas reanimado. Vou ultimar os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. Então Lucas se prontifica a resolver algumas coisas e ir com Paulo. O apóstolo alegrou-se.
rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Quer dizer, o Lucas estava preocupado com a realidade, né, da saúde orgânica do Paulo. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma, para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, através das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhes alguns companheiros mais devotados. Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e, no círculo dos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma. Então, passou a ser o objetivo principal de Paulo, né? Nessa dificuldade, mas ele acabou se reestruturando, né, na saúde física, um pouco pelo menos. E em Corinto, então, refaz mais um pouco do trabalho dele, até como Emmanuel nos fala aqui, né? Ratificou um pouco as cartas, as epístolas, e conta aos coríntios, né, do projeto grandioso dele de chegar até Roma e lá na capital do império falar do cristianismo, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e de outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado no na imperial metrópole. Aventou numerosas providências, pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse, com saudações afetuosas, todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Então, olha isso, né? O projeto dele de ir a Roma era tão bem elaborado, né, que ele chegou a pensar em preparar a sua chegada mandando uma carta antes, a carta aos romanos. É a famosa carta de Paulo aos romanos, ele então escreveu antes de estar lá. Então, pensando nisso, né, já querendo, como fala ali, né, e nomeando com saudações afetuosas todos os irmãos que ele sabia que eram cristãos que estavam lá trabalhando. Então ele faz esse projeto, tem essa inspiração. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império no intuito de recomeçar a vida. Então, ó, Áquila e Prisca já estavam lá em Roma, né? Saíram de Éfeso porque estava com Paulo lá em Éfeso e foram para Roma depois daquele episódio, né? No intuito de recomeçar a vida. Então, sabia que a carta seria inclusive endereçada a eles. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento. Então, a famosa carta, né, aos Coríntios, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Aqui, ó, Emmanuel está citando que esse detalhe que ele vai falar aqui agora no livro Paulo Estevão é algo que o próprio cristianismo
mundial, né, a humanidade até então desconhece esse fato que ele vai relatar aqui, né? Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados misteres, e que Paulo custaria a encontrar portador para a missiva famosa, a irmã, de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Então, a carta de Paulo aos Romanos foi levada a Roma por Febe. Né? Febe, se a gente clica aqui, inclusive, ó, tem a citação, né? A própria igreja, né? Ela é citada na carta aos Romanos, mas não sabem, né, que ela é a responsável por levar esse documento, essa carta aos Romanos por Paulo. Paulo exultou de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começou explicando que o inverno estava a começar, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma. Então, Paulo não ia naquele momento, né? Porque ele ainda tinha alguns afazeres e ia começar o inverno, então ele iria esperar o inverno passar e quando voltasse, porque naquela época no inverno não navegava. Então, quando voltasse a possibilidade de navegação, ele pegaria então essa embarcação que levaria ele até Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível secundá-lo. Timóteo alegou que Eunice não podia, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Então Timóteo tinha compromisso com a mãe, né? Porque a Lloyd, né, a sua avó, tinha falecido. Segundo o esposo, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou nesse parecer. Sópatro, falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquino e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Então, Paulo, com esse projeto, né, e expondo e perguntando quem é que pode ir comigo, né? A maioria estava com outras necessidades, né, outros planos. Então, a maioria dizendo que não poderia acompanhar Paulo. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. Então, Silas e Lucas foram os dois que se prontificaram a acompanhar Paulo. Esses estavam decididos, iriam. Os outros, por outras necessidades ou por receio, né, de acompanhar Paulo, porque a maioria já estava vendo, né, que acompanhar Paulo era enfrentar dificuldade. Lucas e Silas estavam prontos. De toda a assembleia, 2 apenas poderiam acompanhá-lo. Paulo, todavia, mostrou-se conformado e satisfeitíssimo. Quer dizer, não é motivo para desânimo nunca, né? Bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando no dia imediato um peregrino,
pobre e triste surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso, para a ancoragem longa do inverno. Então estava tudo pronto, né? O plano tudo arquitetado para Paulo partir para o projeto dele, né? E chega numa última embarcação, alguém ali, né? Com uma carta. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou instantaneamente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Então, o que seria isso que Paulo recebeu nas vésperas de partir para Roma, né? O grande projeto de Paulo. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Tiago, vocês se lembram quem é? Tiago foi, né, até então, uma das maiores dificuldades de Paulo com relação ao cristianismo ali, né? Porque Tiago era aquele quem ainda tinha muito enraizado, né, da sua forma de agir, o farisaísmo. Foi por conta de Tiago que a igreja de Jerusalém não tinha, na verdade, se desmantelado, porque Tiago tinha a simpatia dos rabinos, né, ali ainda, da cidade onde os fariseus, os rabinos, comandavam e mandavam, né? Então foi com Tiago que Paulo teve aqueles desentendimentos iniciais. E naquele momento, Paulo, para partir para o seu sonho, chega uma carta, como ele diz, né? A carta é secreta, né? Uma carta confidencial. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Então, o que Tiago estava agora escrevendo para Paulo? Tratava-se de um documento particular, da mais alta importância. O filho de Alfeu, né, Tiago, comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Então, olha o que estava acontecendo em Jerusalém. Agora, mesmo sem Paulo, né, chefiando, mas parece que as coisas se tornaram ainda mais cruéis do que na época que Paulo fazia a perseguição aos cristãos, né? Então, porque imaginem, tudo isso está sendo um problema que os rabinos estão enfrentando e estão perdendo a paciência. Assim, meu Deus, já prendemos, já tentamos matar, já expulsamos, ele foi embora, mas o problema ainda está aqui. E então nós vamos acabar com isso agora. Tentaram colocar os princípios de Moisés e acabar com o cristianismo sutilmente, mas agora não, agora voltou a perseguição declarada. Simão Pedro tinha sido banido da cidade de Jerusalém. Grande número de confrades eram alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguia aplacar os ânimos mais exaltados, mas o sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. Então, olha o que estava acontecendo. Porque Tiago, apesar, nós já vimos isso lá atrás, né? Apesar dele ser alguém que ia muito para o lado dos fariseus, essa postura dele acabou preservando a igreja ali por muito tempo. Mas agora ele estava conseguindo, como fala aqui, né, aplacar o ânimo exaltado deles, mas o sinédrio falou: nós só vamos parar a hora que Paulo vier até aqui. E aí sim nós vamos dar trégua. A ação do apóstolo dos gentios
incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda a parte. De todos os lados, o sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. Olha aqui o que estava, o porquê do grande problema, né? Apesar de Paulo não estar em Jerusalém, a notícia do que Paulo estava fazendo ao redor, a gente viu o exemplo da última cidade, em Éfeso. A igreja, o sinédrio, né, estava esvaziando. O sinédrio, não, as sinagogas, né, estavam esvaziando. Porque o cristianismo cada vez mais estava ganhando terreno com a ação do Paulo. E aí, esses locais mandam informações ao principal. Então, imaginem, é como se você para de mexer com o chefão e vai mexer à distância, mas a notícia chega no chefão. Então, o Sinédrio estava já cansado do que estava acontecendo, de tanta notícia, de tanta reclamação que vinham das outras localidades. Então, as sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Então era por conta de Paulo que estava acontecendo aquilo na igreja. Pela repercussão do que Paulo estava conseguindo. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia então ao convertido de Damasco fosse a Jerusalém. Então, olhem a cena, né? Tiago, que tinha também as suas questões com Paulo, agora pedindo socorro para Paulo. Então, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio e do templo ficassem bastantemente esclarecidos. Acreditava que lhe não poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. Então, no entendimento de Tiago, Paulo era o único capaz de esclarecer e aquietar, porque era também um ex-rabino, porque tinha sabedoria, porque tinha a forma de se colocar. Ao forma de ver de Tiago, Paulo não seria prejudicado. Da mesma maneira que Judas, quando entrega Jesus, não acredita que Jesus iria, porque Judas acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Só achava que Jesus ainda não tinha mostrado do que era capaz do seu poder, porque não tinha sido submetido a um problema maior. Então Judas pensa assim: para conseguir o que a gente quer, vamos entregar ele, porque daí ele vai chamar todas as forças divinas e vai acabar com o Império Romano. Mas Judas não imaginava que Jesus veio mostrar o perdão, a tranquilidade, a não violência. Então Judas se decepciona a ponto de depois se suicidar, né? E Tiago aqui também está pedindo a ajuda do que o Sinédrio, né, está exigindo a presença de Paulo, achando que ele não vai ser prejudicado. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o Sinédrio como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprouvesse. A mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Então imaginem Paulo com todo o projeto dele de deixar todo esse tumulto, o Oriente, partir para o Ocidente numa jornada que fosse até o fim da sua vida. Vem uma carta justamente da pessoa que ele tem mais problema dentro do cristianismo. Terminou a leitura e lembrou o passado.
com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu, né? Tiago, o apóstolo Galileu, que era da Galiléia, semelhante pedido? Então, com que direito? Paulo não estava gostando da carta, achando que Tiago não tinha esse direito de interromper o plano dele, de chamar ele de volta, chamar inclusive para enfrentar o que possivelmente seria o fim da trajetória dele, impedindo ele de realizar um grande sonho. Tiago sempre se colocara em posição antagônica, em que pesasse a sua índole impetuosa, franca e inquebrantável, não podia odiá-lo. Quer dizer, independente, né, dos antagonismos, né, ele não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Quer dizer, ele estava questionando tudo, estava passando um turbilhão de ideias pela cabeça de Paulo, né? Tudo bem, eu tenho um desentendimento, eu não odeio ele, mas a esse ponto dele me chamar para eu ajudar ele, para eu enfrentar esse tipo de problema do lado dele, né, em um lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. Experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, quer dizer, olha isso. Interiormente, ele não estava conseguindo renunciar a isso para voltar para trás, né? Voltar pra... Imagine quanto tempo levou para ele chegar ali, quanto tempo leva para ele voltar. Então, ele estava com dificuldade de abrir mão desse projeto de Roma. Não obstante o projeto formulado em Éfeso nas vésperas da Revolução dos Ouvires, de só visitar a capital do império depois de nova excursão a Jerusalém, procurou consultar o Evangelho, por desfazer tão grande perplexidade. Então, Paulo não estava sabendo decidir. Intimamente, ele não queria dar ouvidos à carta de Tiago, ele queria seguir adiante. Estava tudo arquitetado. E aí, nesse impasse, e muitas vezes, quando a gente chega num impasse como esse, se a gente é chamado para ir de encontro com alguém que a gente, inclusive, tem uma dificuldade, uma desavença, e um sonho da vida, o que a gente escolhe? O sonho da vida, é fácil, é claro. E Paulo, apesar de ele intimamente querer algo, ele não quer decidir por conta própria. Ele se volta ao Evangelho. E é o que a gente tem que fazer, muitas vezes. Quando a gente não se encontra em capacidade de decisão ou de harmonização pessoal, é fechar, é entrar num canto quieto, numa igreja, num centro espírita, dentro do quarto, seja lá onde for. Abrir o Evangelho, abrir uma mensagem da espiritualidade e procurar concentrado ouvir o que é que eles têm a dizer. Às vezes vem em sonho, às vezes vem pela mensagem de uma pessoa, às vezes vem nesse momento. Mas o que Paulo procurou fazer, que agora ele estava perdido na sua decisão, ele se senta na igreja e abre, consulta o evangelho para se desfazer da perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Então, abriu o Evangelho de Mateus e o que cai? Concilia-te depressa com o teu adversário. E aí Paulo então tem a resposta, né? Clara, clara. Não é para Roma que ele vai. Ele tem que se reconciliar com o seu adversário enquanto está a caminho com ele, enquanto está encarnado com ele. E aqui, por hoje, eu acho que tá bom. Nós vamos entrar no 59 aqui, e na semana que vem a gente acaba esse capítulo das epístolas, que é um momento marcante também, né, da trajetória, da vida de Paulo.
é um trecho que explica muita coisa para a gente, que faz a gente pensar em muita coisa e que seja abençoado, como é para Paulo, como é para todos os que leem esse livro. Né? Paulo e Estevão é um livro marcante para muita gente. Então, vamos parar por aqui hoje. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que vocês queiram dizer, perguntar, completar. Se não, é isso. É a paz de Jesus dentro do coração de todos nós. A gratidão a Deus por nós estarmos buscando, né, esse entendimento. E uma semana abençoada para todos, então. Tá bom? Beleza. Boa noite. Boa semana. Boa Até noite. Tchau, mais. Tchau, Adila. tchau. Tchau, Até semana que Gandolfo. vem. Tchau, Marco. Tchau.